Se quiser tirar uma carteira de habilitação, para você tirar uma carteira de habilitação, não, eu vou tirar aqui em casa mesmo do meu jeito. Não. Você tem que passar pela autoescola. A autoescola você tem que ir lá, ouvir o que o professor vai te ensinar direitinho, prestar atenção no que ele está falando, que é para você depois fazer a prova. Ah, pastora, mas hoje em dia dá para fazer autoescola em casa. Dá, mas de direção dá para fazer em casa? Como é que você vai aprender a dirigir em casa? Me explica. Não, você vai ter que ir na autoescola, entrar no carro, pegar o volante, para você passar por aqueles procedimentos, fazer a prova, para você entrar na autoescola. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia? Para a gente entrar no céu também tem um procedimento. A gente precisa ir na igreja, precisa ouvir a palavra, precisa obedecer os mandamentos de Deus. Porque às vezes a gente vive sufocado, a pessoa vive sufocada, vive sofrendo, não é a culpa de Deus, é coisa que a gente ouve, não pratica o que Deus está falando. Então eu estava explicando outro dia lá em casa, eu gravei um vídeo, só que não consegui passar o vídeo, passei só o áudio. Eu estava explicando lá, às vezes a pessoa, poxa pastora, esse ano não foi muito legal para mim. Foi um ano de muita perda, muita luta, sonhei algumas coisas e não consegui realizar. E tem gente que chega no final do ano até meio desanimado, tanta batalha que passou, não é isso? E eu queria que esse ano de 2024 fosse diferente, que as coisas para mim viessem mudar, que eu conseguisse tudo que eu não consegui de bom, que eu venha conseguir na minha vida. Deus tem uma promessa de mudança de vida, gente, mas isso aqui é para quem realmente quer mudar de vida, quer chegar dia 2024 diferente mesmo. Eu não quero mais passar o que eu passei em 2023. Deus tem uma promessa de mudança, de fartura, de bens, né? Bênçãos que Deus quer realizar. Mas para isso, Ele pede uma coisa nossa. Pastor, o quê? Preguei aqui hoje de manhã, vou pregar agora de noite também. Livro de Joel. Mas gente, preste atenção, sabe? É triste, eu acabei de falar, às vezes isso não é chatice do pastor, não, mas é triste quando você vem na igreja, não presta atenção no que Deus está falando. Você entendeu? Meu pastor, ele pegava muito no nosso pé, pega até hoje, sobre a gente prestar atenção, mas é por isso que eu estou aqui. Se ele não falasse, às vezes tem gente que acha que o pastor é chato. Não é chato, porque você quer mudar ou não quer mudar, você quer vencer ou não quer vencer, você quer ser abençoado ou não quer, mas sem ouvir é impossível, gente. Primeiro café vem pelo ouvir, está escrito lá no livro de Romanos 10:17. De sorte café pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, é impossível você ter fé. O seu problema que você está, você vai ficar toda a vida ali engasgado porque você não ouve. Segundo, às vezes tem coisas que Deus quer realizar na sua vida, mas tem alguma coisinha atrapalhando, que você precisa de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o que está escrito. Mas se eu não ouvir, como é que eu vou conhecer a verdade? Quer dizer, minha vida não muda, entra, não sai. Então, gente, segredo de ser abençoado, preste atenção, é a palavra, gente, não tem outro. E o inimigo faz você fugir da palavra. Eu sei como é que é, porque eu já passei por isso. Irmão, entre um filme muito bom e a palavra, você prefere o filme. Você está entendendo? Entre um passeio e um culto, às vezes você prefere passeio, porque a sua carne faz isso. E o inimigo dá um empurrãozinho, que é para você não vir mesmo. Você entendeu? O diabo, ele não quer que ninguém ouça, porque ele não entra na área da bênção, que é aquela área lá do Deuteronômio 28, onde você vai comer o seu pão sem escassez, você vai passear, você vai onde você quiser, tudo seu vai dar certo. Está entendendo? Seus inimigos, doença, miséria, depressão, tudo que se levantar vai cair na sua frente, não vai ter poder sobre você. Você está vendo? A sua família vai ser salva. Isso é uma promessa que Deus fez em Deuteronômio. Você vai estar por cabeça e não por cauda. Estará sempre de cima, por cima e não de baixo. Deus chamou a gente para isso, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito a essa bênção. Pastor, por que a gente não põe a mão nessas bênçãos?
e obedecer o que Deus está falando. Porque Ele falou que todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando, gente? Vamos ver, alguns já sabem quando. Quando ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Então, gente, esse ano de 2023, o pessoal perdeu muita bênção por não dar ouvido a Deus, por não querer ouvir a palavra, por não obedecer. Você não era para estar onde você está, você era para estar lá na frente. Para começar, Jesus não chamou ninguém para ser derrotado. Irmão, sabe o que é o peso de ser? Estou falando de peso, não é de ruim não, estou falando de bom. Sabe o que é o peso de você ser chamado como filho de Deus, irmão? Você foi feito rei e sacerdote para reinar sobre essa terra. Ele disse: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então Deus quer te dar o melhor, não é o pior. Você está entendendo? Mas para isso Ele disse o quê? Se quiserdes e me ouvir. Se você não ouvir, você não consegue comer o melhor dessa terra. Você vai ficar sempre no pior, no pior, no pior. E não é isso que Deus quer. Glória a Deus. Por tudo isso, por falta de atenção, por falta de ouvir o que Deus fala. Amém? Gente, se Deus, preste atenção, se Deus não quisesse que a gente ouvisse a palavra, Ele não ia mandar o pastor pregar, irmão. Pastor o que então? Me explica. Jesus ia falar, vai lá e fica falando à toa com o público. Tu acha que Deus ia fazer isso? Se Deus enviou os pregadores, falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É para quê? Para a gente prestar atenção no que está sendo ensinado. Glória a Deus. Amém? Aqueles que prestam atenção, prestem atenção, né? Toda pessoa que ouve a palavra, ela cresce, ela prospera, a família é liberta, os sonhos são realizados. Pastor, é aquelas que não ouvem. Aquelas que não ouvem, a vida fica estacionada, gente. A pessoa vive de sonhos, mas nada se realiza. Para se realizar um sonho é uma luta, irmão. Só quando de vez em quando que ela ouve um pouquinho, aí acontece aquele pinguinho e para de novo. Entendeu? Mas não é isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para você viver de pinguinho. Deus te chamou para você entrar no melhor dele. Entendeu? Mas para isso não depende de Deus, depende da gente, depende da atenção que a gente dá a Jesus, da atenção que a gente dá à palavra quando esse livro aqui é aberto na igreja. Glória a Deus. Que às vezes hoje em dia as pessoas desprezam muito Jesus, gente. Sabe quem é Jesus? Jesus é verbo. E Jesus, ele falou para os discípulos, né? Se alguém não vos ouve, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, quando o pastor está lá pregando a palavra, que a pessoa não está nem aí, não dá nem confiança que está pregando, é Jesus que você está rejeitando. Estão entendendo ou não? É como se, Jesus, eu não quero muita conversa com o senhor, não. Eu até quero ser abençoado, não vai ficar ouvindo. Irmão, mas é se eu ouvir que é o principal. Glória a Deus, eu ser abençoado, eu tenho que ouvir, não tem para onde correr. Então, lá no livro de Joel, vamos dar um pulinho lá para a gente ver. Joel, Jesus não chamou você e eu para sofrer, gente. Jesus chamou a gente para a paz, para prosperar, para se alegrar, mas a gente tem que prestar atenção. Se vir para a igreja e não prestar atenção, gente, às vezes a pessoa, mas eu quero ir para aquela igreja que diz que o ano de 2024 vai ser próspero. Vai ser próspero, você vai vencer, mas depende de você. Depende de você ouvir e obedecer. Glória a Deus. Gente, nada depende mais de Deus. Deus já fez tudo pela gente, sabia? Lá na cruz, Jesus já comprou, já salvou a gente, já curou a gente. Tudo já foi feito, a libertação da sua família, a sua salvação, a sua saúde, a sua paz, tudo isso já foi comprado lá na cruz, gente. A gente só tem que aprender a tomar posse do que Jesus já fez. Sem entender direitinho, tudo já foi feito, agora tem que aprender a tomar posse do que foi feito. Tem até um louvor que diz, né?
Tem até um louvor que diz assim, deixa eu lembrar a letra dele. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Jesus já conquistou tudo que a gente sonha, já foi conquistado lá, gente. Só que a gente não sabe como pegar. Você já viu? Às vezes você tem uma herança, você não sabe como botar a mão naquilo ali. Você tem que acionar um advogado, mas como é que eu faço para pegar meu prêmio que eu ganhei? Às vezes a pessoa tem a bênção, Jesus já conquistou, mas você não consegue botar a mão nela por falta de ouvir. Glória a Deus. Então lá no livro de Joel, vamos lá. Gente, esse livro aqui, para você entender isso aqui, você tem que prestar bem atenção. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Porque isso aqui a gente está lendo aquilo antes e depois. E o motivo por que o povo estava passando aquilo ali. E se você não prestar bem atenção, você não vai entender o que Deus está falando. Vamos lá. Lá no livro lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Joel. Isso aqui, gente, é porque, pastora, poxa, meus anos anteriores não foi muito bom. Eu queria que fosse melhor, mas não foi. Como é que eu faço para esse. O que foi já era, não tem mais como voltar atrás. O que eu faço daqui para frente? Eu ser feliz. Presta minha atenção, gente. Ele está falando aqui, ó. Acharam aí? A terrível carestia causada pela lacusta e pela seca. Não é isso? Ele está dizendo assim, ó. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Ele falou todos, né? Pastora, por que todos? Porque houve uma situação muito séria para esse povo, mas depois Deus explicou qual foi o motivo que aquilo tudo aconteceu. Porque às vezes você pensa que tem coisa ruim que acontece na sua vida, você acha que aquilo ali é normal. Não, irmão. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não virá. Então você tem que prestar atenção no que está acontecendo para estar acontecendo aquilo ali. Glória a Deus. Às vezes aquilo tem um motivo, você não ouve para saber qual é o motivo, então como é que você vai resolver o problema? Então ele está dizendo aqui, ó. E todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vosso pai, fazei sobre isso uma narração aos filhos e aos vossos filhos, e os vossos filhos e os seus filhos e os filhos desta geração. Ele está querendo dizer, fazer uma narração para os seus filhos, os seus netos, né? Para os filhos dos seus filhos. Fazer essa narração, todo mundo tinha que saber isso aqui. Isso aqui é uma coisa que é interesse que Deus saiba, que Deus quer que todos saibam. Então ele disse, ó, o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, o locusta comeu. E o que ficou do locusta, o purgão comeu. Pastor, o que é isso aqui? Isso são pragas que destroem as plantações. Você está entendendo? Só que as plantações aqui, deixa eu te explicar. A prosperidade, a comida, a bebida do povo, tudo é plantação. Porque você vai lá no mercado e compra pronto. Mas se tivesse umas pragas aí que comesse arroz, feijão, destruísse tudo, a gente ia comer o quê? Me explica. Não ia ter nada para a gente comer. E naquela época, sobre toda a terra, houve umas pragas que estavam destruindo tudo. O pessoal estava com fome, estava com sede, o pessoal estava sofrendo, irmão, passando uma luta. As pragas estavam acabando com tudo. Pastor, me explica isso aqui, irmão. Às vezes é quando você também
passa uma situação financeira apertada. Meu Deus, eu tenho que comprar, vender o almoço para comprar junto. Comer uma coisa é outra, as coisas é apertado para mim. Irmão, sério. Às vezes você não vê o demônio, isso aqui era pragas para destruir. E a Bíblia diz lá no livro de Efésios, de João 10:10, que o ladrão, que é o diabo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir, gente. Você está entendendo? Ele destrói o casamento, ele destrói a saúde da pessoa, ele destrói a sua paz, ele destrói a sua prosperidade, destrói o seu casamento. É ele que é o responsável por essas coisas, gente. Tudo que é de mal que acontece na sua vida, presta bem atenção, acorda, não é Deus. Deus não faz nada para destruir você. Você é filho e filha de Deus. Deus quer que você coma bem, que você viva bem, que você seja feliz. O que dá de ruim, que destrói a vida da pessoa, é demônios, não é Jesus. Mas pastora, por quê? Aí é que está. Esse povo estava passando essa luta, mas por que eles estavam passando essa luta? É isso que a gente vai saber aqui. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele disse, despertai-vos, bêbados, e chorai e gemei, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leões, e tem queixada de um leão velho. Pastor, que nação é essa? Os demônios estavam atacando o povo de Deus. Eles caíram na mão dos inimigos. Ele está falando, uma nação poderosa veio sobre o meu povo. Você entendeu? Ele está falando, seus dentes são como de leão e tem queixada como de um leão velho. Estava falando, os demônios é uma nação poderosa e tomou conta daquele povo, que era um povo de Deus. Era um povo de Deus. E caiu na mão de quem? Dos inimigos. Você está entendendo? Pastor, pode uma pessoa de Deus cair na mão do diabo? Pode. Por falta de obediência, você acaba caindo na mão dele. Deus só pode proteger você quando você está na palavra de Deus. Se você sair da palavra, você está desprotegido. Por isso que a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, ele entra. A Bíblia já falou isso. Se ele entrar, ele só vem para roubar, matar e destruir. E esse povo aqui, ele deu lugar. Eles deram lugar. Então os demônios entrou. O que eles fez? Destruíram tudo. Não tinha comida, não tinha bebida, o negócio estava estranho. Não tem quando a vida da pessoa, meu Deus, tem hora que pensa que eu não vou aguentar. É só problema, só luta. E você pensa que você nasceu para isso, é normal. Não é normal, irmão. Você tem que ver o que está de errado. Eles estavam dando uma brechinha, a gente vai ver aqui. E ele disse, fez da minha vide uma assolação. Ele tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra seus ramos, e embranqueceram. Aí ele está falando, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo seu marido, pelo marido da sua mocidade. Agora presta bem atenção, gente. Isso aqui é uma coisa muito importante, você precisa prestar atenção. Olha o que ele está falando aqui, ó. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Deixa eu te explicar isso aqui. Ele está falando, foram cortadas as ofertas da casa do Senhor. Pastor, o que é isso? Preste bem atenção. O povo já não ofertava mais, já não levava mais as ofertas, cortaram as ofertas. É como a pessoa, vou botar assim um exemplo, a pessoa conhece a palavra de Deus, você é um cristão, você é uma cristã, mas a pessoa não devolve a Deus o que é de Deus. Você está entendendo? E isso aí, a pessoa, não é Deus, a pessoa paga um preço muito alto, porque eles estavam passando uma luta.
Você está entendendo por quê? Porque eles cortaram as ofertas, não devolvia mais o que era de Deus, não dizimava mais, não ofertava mais. E isso, às vezes, gente, se você não prestar atenção no que Deus está falando, vem o sofrimento. Porque eu conversei aqui, foi semana passada, mês passado, não sei, eu preguei aqui sobre que uma vez na minha vida, tem 11 anos que eu estou caminhando com Jesus, uma vez só eu mexi no dízimo. Você não entende que as coisas de Deus é santo. Quando você não tiver temor para entender quem é Deus, que as coisas de Deus é santo, não é uma brincadeira, você sofre, gente. Que isso é um lugar que você dá ao diabo. Uma vez eu fui no Monte das Oliveiras e teve uma irmã que falou assim: pastor, eu preciso com você, eu estou passando uma luta, posso ir? Eu falei: pode. Marcamos, fomos. Só que quando desceu, que já era noite, falei: então tá, então vai com Deus e tal. Aí eu falei: vai pegar o ônibus aonde? Eu ia deixar ela no ponto. Aí eu já morava aqui, eu deixava no ponto da estrada de Iguaçu. Ela: ih, pastora, eu não estou citando o nome, não é quem é. Ih, pastora, sabe o que aconteceu? Nada, eu vou ter que ir andando. Eu: mas por quê? Ela não tem dia da passagem. Gente, eu estava 5 centavos no bolso. Para dizer que eu não tinha, eu tinha ali um dízimo. Se eu estou entendendo, vai dizer que eu não tinha, só tinha um dízimo que eu tinha que entregar ao pastor. O que eu pensei? Bom, é o dinheiro do dízimo. Mas, como é por uma boa causa, tadinha, para pagar a passagem da irmã, porque não dá para essa irmã vai a pé daqui lá, e eu preocupada com ela, vai a pé. O que eu fiz? Eu peguei, tirei o dinheiro do dízimo e dei para ela pagar a passagem. Irmão, não é Deus que faz isso, mas Deus falou para te mandar lugar. A minha vida virou de cabeça para baixo. Irmão, pensa numa luta. Não, começou a faltar tudo, as coisas apertadas, eu fiquei doente. Eu estava numa tosse, isso aqui me arrebentava tudo por aí. E eu: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Está amarrado, estava tão bem. E eu orando, tentando entender. Aí, depois de tanto eu orar, eu falei assim: Deus, usa o meu pastor para falar comigo. O que está acontecendo? E aí, meu pastor não sabia que eu tinha mexido no dízimo. Eu sempre vejo pela live. Então, meu pastor aquele dia pregou na live. E eu estou lá e Deus usou ele para falar: gente, nunca mexa com uma coisa que é de Deus no dízimo. Se eu disser santo, nunca faça isso. Na hora, foi comigo. Então foi isso. Pedir perdão a Deus. A ventania foi embora. Comecei a dizimar direitinho. Nunca mais eu mexi no dízimo. Você entendeu? Às vezes as pessoas, gente, quando você não entende, quando você não conhece a verdade, é uma coisa, é aceitar. Mas quando você conhece, é diferente. É a mesma coisa assim, vamos pegar a Maria Fernanda. Maria Fernanda, se ela pegar, você der um copo na mão dela, tacar no chão e quebrar, ninguém vai brigar com ela. Ela sabe lá se o copo é de vidro, se não é, ela não sabe, não entende nada. Agora, se você der um copo na mão da Yarminha, ela tacar no chão, você: que é isso? Ela já sabe. Que era errado, que ia quebrar o copo, não é isso? A mesma coisa Deus. Deus não leva em entendimento a época da ignorância. Você não conhecia a verdade, mas depois que você conhecer, como você fazer, isso não é legal. Eu nunca mais mexi no dinheiro de dízimo. E às vezes a pessoa pensa que pastor fala de dízimo, pastor só quer dinheiro. Não. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu até falo com o pessoal, eu dizimo lá no Pastor Mota, porque eu me alimento lá. É lá que eu uso a palavra. Então eu vou entregar o dízimo aonde eu estou me alimentando. Mas eu até falo com o pessoal aqui da igreja que, irmão, fica à vontade de você dizimar qualquer igreja que você quiser, não precisa ser aqui. Mas seja fiel a Deus, irmão.
Aí sabe o que aconteceu? Eu estou falando isso aqui e me lembrou essa história. O pessoal estava tudo de cabeça para baixo. Ele falou aqui um dos motivos. A libação, a oferta do Senhor foi cortada, tiraram, não devolviam mais o que era de Deus. E eu lembrei, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mauriceia, quanto tempo, moleque? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Viu? Quem disse que ia ser desde o ano passado que eu não te via? Não vai ser não. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, o que acontece? Tá Carinha? Eita glória! Então, o que acontece? Já tinha sido cortada. Então, eu lembrei dessa irmã. Isso aí, eu só estou comentando isso, gente, porque ela comentou lá. Ela gravou um culto, ela gravou um testemunho lá no altar de Deus. Ela é muito amiga minha, tá? Uma irmã muito amiga minha, sempre foi. Desde quando eu entrei no pastor Moto, uma das primeiras amigas que eu consegui lá, uma irmã e uma amiga minha. O que aconteceu? Essa irmã, ela chegou lá no pastor Moto, ela vendia queijo, as portas. Entendeu? Vendia queijo aqui, queijo ali. E ela chegou lá e ela aprendeu, ouvindo, né, a palavra, tudo, ela aprendeu a devolver a Deus, que é de Deus, ela começou a dizimar. Passou a dizimar. Nisso ela começou a fazer uns concursos lá e ela conseguiu entrar numa empresa muito boa. E dali ela foi crescendo. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma empresária. Novinha já uma empresária. Irmão, ela conseguiu juntar um dinheiro na conta dela que ela não precisava mais trabalhar. Que é isso, gente? Sério, ela largou o serviço tudo. Ela tinha dinheiro que ela podia viver tranquilo com a filha dela. E a mãe e o pai dela também tinham dinheiro alto. Aí já não trabalhava mais, não tinha dinheiro, era só pegar e pronto. Tinha tudo. Ela vivia bem. O que aconteceu? Ela, pastor, tal, servindo a Deus, dizimando tudo certinho. Ela conheceu um rapaz e ela foi até o pastor Mota pedir um conselho. Pastor, conheci uma pessoa e tal. O pastor falou: olha, você quer que eu seja sincero mesmo? Quero. Senhor, não é música. Se quiser ir, você vai, mas. Não, mas é porque ele é muito legal, que não sei o que, não sei o que. E o que aconteceu? Ela, apaixonada, né? Ela preferiu ir na cabeça do homem lá. Até parou tudo de ir para a igreja, tudo para poder, foi para outra igreja, porque ele ficou chateado porque o pastor não tinha dado esse conselho a ela. Aí, tá bom, os pastores deixam para lá e tal. E ela estava com dinheiro na conta. Não era dinheiro, estava na conta. E surgiu lá uma tal de uma geladeira para eles comprar. E o homem não tem que ser dinheiro, se não for hoje eu vou vender, porque eu estou precisando, não sei o que, o homem não quis esperar de jeito nenhum. E ela falou: poxa, mas aí eu falei, no meu dinheiro está lá no cartão, não tem como tirar agora e tal, para ele está precisando com urgência. Não, pô, poxa, tira daquele dinheiro que está lá, dinheiro do dízimo, que ela estava guardada, que ela era dizimista. Não tem problema, não, tira lá. O que aconteceu? Ela pegou o dinheiro do dízimo, comprou geladeira. Depois, conversa vai, conversa vem, ela naquela correria de arrumar casa para morar com ele, ela esqueceu, deixou para lá e não dizimou Deus. Comprou geladeira, comprou tudo. Gente, misericórdia. Às vezes a gente fala as coisas na igreja, a pessoa pensa que é uma brincadeira, né? O relacionamento. Algum tempo depois, ele nem começou a morar com ela, já estava ameaçando ela que ele não dá umas planchadas nela. Aí ela lembrou que o pastor falou: poxa, a gente está arrumando ainda para morar junto, ele já está agressivo comigo, não deixava ela sair de casa, querer bater nela. Ela falou: esse relacionamento não é de Deus, não. Aí ela foi lá pedir perdão ao pastor, desculpa aí, o senhor estava certo, posso voltar para a igreja? Ele falou: claro, minha filha, fique à vontade.
Sabe o que aconteceu? Ela terminou o relacionamento, voltou para a igreja, até o pastor ele começou a dar, ameaçou o pastor que fez. Foi atrás do pastor, matar o pastor, disse que ia matar o pastor, coisa séria. Disse que ia matar ela também. O pastor está vendo aí, alguém está por trás disso aí. Foi uma luta para ela se livrar dele. E o que aconteceu? Ela, no caso dele, começou a mexer no dízimo de Deus, aquela coisa toda. Gente, se eu não estou contando, tá bom, está gravado, ela fez com o pastor, ela contou no altar. Ela falou assim: eu só vim aqui contar esse testemunho, porque às vezes o pastor prega, os irmãos não acreditam. Então eu vim aqui contar para você não se dar mal ou não ter mal. Aí o que aconteceu? Logo depois que ela deixou o dízimo, ela soube que a empresa que ela tinha depositado o dinheiro dentro da mãe dela era clandestina. Aí começaram a apertar lá para a empresa, ela perdeu o dinheiro todo. Ela e a mãe dela, a família dela. Eu não estou citando o nome aqui, mas ela me ligou, chorando. Pastor, eu tinha tudo, não tenho nada, nem comida, não tenho para comer, de tudo. Eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto de querer comprar uma comida para minha filha não ter. Tinha esse período. Aí depois o que aconteceu? Não conseguiu. Ela falou, e pior, eu que depositei o dinheiro para minha mãe e meu pai lá. Eles perderam, nem para remédio eu não tenho dinheiro para comprar o remédio dele. Aí o que aconteceu? Ela contou esse testemunho lá e tudo. Aí perdeu, né, o dinheiro todo. Aí depois, eu fiquei um tempo sem ver ela, né? Aí depois ela, pastor, posso ir na igreja conversar com você? Eu falei, pode. O esposo não estava vivo ainda, ela veio. Ela sentou, tinha um sofazinho ali no escritório, né? Aí ela sentou lá no escritório, chorando. Pastor, olha aqui minha mãe. Menina nova, gente. Nova, bonita. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a mão de um rapaz que trabalha nova, pesado, né? Capina, cheio de calma. Estava melhor do que a mão dela, essa brincadeira. Não estou exagerando, não, sério. A mão dela estava toda estourada, toda arrebentada, toda estourada. Ela está vendo isso aqui, ó. Como eu tenho trabalhado. Ela conseguiu um emprego lá para lá de Caxias. Ela falou assim: eu chego tão cansada, mas tão cansada, que a minha filha vai conversar comigo, às vezes eu durmo e deixo ela sozinha. Olha, eu estou trabalhando da peça. Consegui sustentar minha família. Minha irmã, ela tinha tudo isso porque ela mexeu uma coisa que para a Bíblia é considerado santo. Se a gente não ouvir a palavra, a gente não entende isso, essas coisas. Se não entrar no temor em você, você não sabe diferenciar o que é santo e o que não é. Entendeu? E a Bíblia fala isso lá no livro de Levítico, que todas as dízimas no campo, né? O dízimo será santo ao Senhor. Até aquele João Rico Palharim, ele costuma falar o santo dízimo do Senhor. Isso é uma coisa santa. Então essa menina perdeu tudo. Ela foi lá no altar e ela falou. Gente, sabe o que eu estou contando isso aqui para vocês? Como testemunha. Eu lembro até hoje o que ela falou no altar. Ela falou: como o pastor der conselho a você, gente, escuta. Eu estou falando para você porque eu, infelizmente, eu perdi tudo. Estou passando uma luta. E outra coisa, até hoje ela rala pra caramba, trabalhava nas coisas dela. Entendeu? E ela não precisava disso. Ela tinha um dinheiro que ela podia viver tranquilo. Você entendeu? Então, o que ela fez? Ela mexeu numa coisa santa. Foi o que ele está falando aqui, quer ver? E, gente, eu estou lendo lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 9. Então, tinha um motivo para aquilo que está acontecendo. Você está entendendo? Tinha um motivo para aquela seca, para aquela luta que eles estavam passando, assim, por tudo. Nem comida direito o pessoal não tinha, gente. Mas um dos motivos, qual foi um dos motivos? Lá no Joel, capítulo 1, versículo 9. Tudo bem, Cadu? Enzo? Eu acostumei a chamar de Cadu, por causa da Natasha. Não? Gui hoje está acordadão, né, não, Gui? Ah, nada agora me impede de ouvir a palavra, não? Mandamos sonho
e a limpação da onde, gente? Da casa do Senhor. Você está entendendo? Quando você era fiel a Deus, de repente você corta aquilo ali que você fazia para Deus. E essa oferta não é só dinheiro não, gente. Tem gente que fazia, servia a Deus em alguma coisa na igreja e parou. Se tem oferta, não é só dinheiro, não sabia disso. Aí você tem que limpar o banco da igreja. Ah, mas eu não quero, eu quero pregar. Irmão, você tem que começar por baixo. Hã? Não é assim. Eu comecei limpando o banheiro da igreja. Então, o pessoal tudo lá limpinho, lá limpando o banheiro da igreja. Tinha, antes do pessoal chegar, meu Deus, eu ia correndo lá no banheiro, então o banheiro. Era não? Era, porque continua o banheiro lá até hoje. E você sabia que depois de eu estar fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, eu já limpei o banheiro? Que isso? Limpei? Não, eu limpo o banheiro até hoje, tá? Eu limpei lá. Porque aí eu cheguei lá uma vez, estava sujo, eu falei, desinfetante, cheirosinho, o pessoal chega aí, o negócio está esquisito. Você está entendendo? É até hoje, se for preciso, eu limpo, não tem problema não. Você está entendendo? Então, a pessoa pensa que você limpar uma cadeira, você então passar um paninho no banho, você não está servindo a Deus, você está, irmão. Você está, quando você faz uma oração por alguém, você está servindo a Deus. Você está vendo seu vizinho morrendo, irmão. Ah, meu vizinho está com câncer, o que você fez? Nada, tem que orar para o vizinho, irmão. Vai lá, oferece uma água da igreja, você aceita uma visita. Né? Você não pode ir lá na igreja, mas de repente o pastor pode vir aqui. A gente fala uma alma que você traz para a igreja, uma oferta. Como a Rosângela ali e a Zuzu, veio, não sei nem quem veio primeiro, veio você, né? Através de você veio ela, através dela acho que veio a Cida, e depois veio a Ana, depois veio. Entendeu? Agora foi vindo por um, então você, até uma alma que você evangeliza, você é uma oferta que você está dando a Deus, uma oração que você faz. Então ele está dizendo aqui, ó, e foi cortada, né? E os ministros do Senhor estão como, gente? Entristecidos. Pastor, isso acontece? Acontece. Eu estou falando que nesse final do ano, gente, presta bem atenção, nesse final do ano, misericórdia. Que luta que está passando, gente. Pastor, por quê? Tudo com pessoas que Deus usou tanto para avisar que você não ouviu. Chegou uma situação que ou você luta pela pessoa, ou a pessoa está tão séria que ela morre. Tem pessoas que não falam com Deus, não, pela sua misericórdia, não deixa que a pessoa morrer. Espera essa pessoa, abre o olho, porque a pessoa já não está enxergando mais nada. Você entendeu? A pessoa já não está enxergando mais nada. A pessoa que... Gente, preste bem atenção. Nós precisamos de temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a temer a Deus, significa que você está começando a ser sábio. Pastor, o que é temor? Temor não é medo, tá? Medo é uma coisa, temor é outra. Que a palavra de Deus diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus não deu um espírito de covardia nisso. Então, medo é uma coisa, temor é outra. Pastor, o que é temor? Temor é um profundo respeito a Deus. Não, peraí, isso aqui Deus falou para não fazer, eu não vou fazer isso, se eu fizer vai dar ruim. Pastor, não dá ruim por quê? Deus castiga a gente? Não, gente. A palavra de Deus não está dizendo que Deus castiga a gente. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve dar lugar ao diabo. Por quê? Se você der um lugar, ele vai entrar. E se ele entrar, ele vem para quê? Para roubar, matar, destruir. Então a gente tem que ser pessoa prudente. A gente tem que andar com Deus com sabedoria, observando a palavra dele. Aquilo que Deus está falando que eu posso. Deus está falando que eu não posso. Então eu vou lutar para me viver livre daquilo ali que eu não posso. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui: o campo está assolado e a terra triste. Por quê? Porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemeis mineiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, e a figueira se murchou, a rogoeira também, e a palmeira
esteve meu ano, as coisas não foram legal para mim, não está sendo legal. Olha, meu casamento está péssimo, minha família, meu negócio parece que está difícil, se não houver de jeito nenhum, a prosperidade parece que desapareceu. E eles estavam passando uma situação, mas água secou tudo. Você imagina a seca que ele estava passando. Achou se teve um motivo? Teve. Você vai entender daqui a pouco qual é o motivo. Vamos lá. Ele está falando aqui, ó. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministro do altar. Entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta e a libação foram o quê? Cortado da casa do nosso Deus. O pessoal aqui, esse povo, eles não estavam mais obedecendo a Deus, eles se afastaram de Deus, eles não estavam mais levando a sério as coisas de Deus. E a gente precisa levar, além de ser abençoado, a gente não tem que levar a sério o que Deus fala. E aí ele está dizendo aqui, ó, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene e congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Davam junto o povo aí, junto todo mundo aí para orar a Deus, clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, e a alegria, o regozijo da casa do nosso Deus. Gente, hoje eu até ia falar quando eu cheguei aqui, eu esqueci. O povo de Deus, ele é um povo alegre. Você está vendo? Sempre foi. Gente, volta lá no povo do Egito lá, Miriam dançando lá do outro lado, o povo de Deus é um povo alegre. Mas quando a gente se afasta de Deus e começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, é o contrário, começa a te dar uma tristeza. A alegria vai embora. A gente está vivendo uns tempos, que nem o apóstolo Paulo falou, que nos últimos tempos ia haver tempos trabalhosos. Sabe por quê? Porque cristãos, né? Tanto faz mulher ou homem, se suicidando. Pastor e pastora, missionário, levitas, se suicidando. Sabe por quê? Depressão, gente. Pastor, o que tem esse irmão? Se Deus não mora dentro de você, como é que você vai ter depressão, irmão? Se a alegria do Senhor é a nossa força. Se é uma pessoa lá fora que não conhece Jesus, tudo bem. Se você não tem aquela libertação, não conhece Jesus, então aquilo ali pode até atacar ela, não precisa ser uma pessoa de Deus, não tem como, gente. Mas por que acontece isso? Isso acontece porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não leva a sério a palavra. Desprezava a palavra, igual aqui, entendeu? Aqui, isso aqui é o povo de Deus, mas eles desprezavam a Deus. Não ofertavam mais, viviam de qualquer maneira, se afastavam de Deus. Aí você está dentro da igreja, mas se você der lugar, o demônio entra. Não é normal uma pessoa de Deus viver triste, com depressão, de jeito nenhum. Pastora, mas é porque você não sabe a luta que eu tenho, irmão. Você sabe a luta que eu tenho. O que você tem na sua responsabilidade? Fala. Uma família inteira. Pois é, eu tenho uma família inteira que é grande, eu tenho uma igreja na minha responsabilidade, cada caso sério. Pensa que eu não tenho luta, irmão. Isso é, tá? É um Golias atrás do outro, irmão. Mas não é, eu sou de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, se Deus mora em mim, eu vou lutar. Que nem a Natasha cantou aquele louvor ali, com o Messias marchando em cima. A gente vai alegre, guerrear lá, sabendo que o nosso Deus está na frente da batalha. Não é nossa triste para a gente, alguma coisa está acontecendo. Às vezes nós colocamos a palavra de Deus em segundo lugar. A gente atropela um pouquinho que Deus fala. Esse pessoal era de Deus. Acabou a comida, estava uma seca, eles estavam tudo sofrendo. Qual era o motivo? Eles já não ofertavam mais, não dizimavam mais, não iam lá para a casa de Deus, estavam vivendo de qualquer maneira. A gente não pode viver de qualquer maneira na frente
nós somos cristãos. Hoje meu pastor colocou lá no Face uma frase do Billy Graham que eu amei aquela frase. Vou abrir aquela frase. Ele diz assim, assim como, tu já viu como ela visita uma pessoa que fala que vai te visitar, sua casa está toda suja? Fulano, tô indo aí, já estou aqui na esquina da sua casa. Você olha, meu Deus, sapato, meia jogado para tudo quanto é lado. E aí, o que você fez? Não dá nem tempo de eu arrumar. Já não dá tempo de você arrumar. O que você faz? Meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Não, vou arrumar uma cadeira para atender lá fora. Se eu entrar, já é. Não dá tempo de você arrumar. Aí o Billy Graham estava falando que assim como uma casa que está desarrumada, chega uma visita de repente, a gente deve arrumar a nossa casa, porque Jesus pode chegar de repente. E aí? Aí não dá tempo de cada hora. Que casa? Não estou falando na sua casa, a casa de Deus é você. Entendeu? Nós temos que arrumar a nossa casa. Deus está me usando para dar esse conselho desde ontem, sabe para quê? Para um ano de 2024 diferente. Entendeu? Melhor, bem melhor do que o de hoje. Porque a gente fica olhando assim, ele está falando assim, os ministros do altar estão entristecidos. Por quê? A gente fica triste sim, gente. Inteiro. Porque a pessoa às vezes não entende que você está vivendo uma vida de sofrimento que não é o que Deus escolheu para você. O Evangelho é boa nova, gente. Deus quer que você esteja lá na frente. Deus quer tudo para você. Tudo que você sonha, vou repetir aqui para os que chegaram agora, já foi conquistado lá no seu pedido. A salvação da sua família, a libertação dos seus filhos, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua salvação. Tudo que você sonha de bom, Jesus já conquistou para você. Agora você tem que aprender como tomar posse daquilo que Ele já fez. Mas Ele já fez. Você está entendendo? Só que para mim colocar também a mão nas bênçãos de Deus, eu tenho que estar dentro do Deuteronômio 28. Dentro de quê? Da obediência. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer todos os seus mandamentos, né? Que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você entendeu? Agora eu estou correndo atrás da bênção, tantos anos, irmão. As bênçãos vão vir atrás de você conforme você vai entendendo o que Deus está falando. E às vezes você não entende uma vez só, não. Você entende um pouquinho, mas conforme você vai entendendo, as coisas vão acontecendo. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Ele diz assim, ó. No 17, né? Ele disse assim: as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como o gênio animal, a manada de gados estão confusas, porque não tem pasto, e também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, o fogo consumiu os pastos do deserto. Gente, a nossa estava muito séria. Aí ele está dizendo aqui, ó: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre o monte. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante.
de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas por trás dele é uma desolação e deserto. Nada se lhe escapará. E a sua aparência é como a de cavalos, como os cavaleiros. Assim correm, como os trombos de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como moído de chama, de fogo que consome, apagando, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão os homens de guerra, subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho. Não se desviará da sua fileira, ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pelas cidades e correrão pelos muros, subirão as casas e entrarão pelas janelas como ladrão. Pastor, o que é isso aqui? Está no dia do Senhor. É que você não entende que muitas pessoas vivas vêm sem entender que Jesus um dia vai chegar. E só um pouquinho de diabo nesse cachorro, só um pouquinho, só para espantar. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Jesus um dia vai voltar, gente. E nós precisamos estar preparados. Só um pouquinho, só para espantar o coronel. Ela deve estar assustada no carro dos fogos. Cachorro, imaginando, só Jesus deixa eu ir colocar o carro dos fogos. O marido estava lá meio assustado. Ele não vive impressionando se hoje está soltando tanto que ele está meio assustado. Então, gente, preste atenção. A gente não pode viver como se um dia Jesus não fosse voltar. Ele está falando com a gente: o dia do Senhor está perto. Num piscar e abrir de olhos, Jesus pode estar chegando aí. E a gente tem que se preparar e também se preparar para a nossa família. Está entendendo? Pastor, por quê? Porque, gente, preste atenção. Deus quer a gente. Você que foi alcançado por Ele, você que está recebendo a palavra de Deus. Deus quer que você se firme com Jesus mesmo. Pastor, por quê? Porque às vezes tem pessoa da sua família que não é batizada. Se quem desse Jesus chegar hoje, pastor, mas Jesus prometeu salvar a nossa família. Não, mas a nossa família precisa ser batizada. Porque é a mesma coisa, se eu comer, não vai encher a sua barriga. Eu tenho que salvar a outra pessoa. Cada um de nós tem que ter ela. Eu orei 10 anos para meu pai ser batizado. Você está entendendo? Eu não orei para não, senhor já vai salvar minha família, não precisa se batizar. Não, irmão. A Bíblia foi bem clara: quem crer e for batizado será salvo. Quem não será condenado. A família, o parente nosso que não é batizado, corre um grande perigo. Jesus chegar de repente, entendeu? Eu tenho pouquíssima pessoa da minha família que ainda não é batizada. E eu caio dentro de oração. Uma hora Jesus vai ser batizado. Você está entendendo? Porque você não sabe. Jesus chega, ele está falando: o dia do Senhor chegará de repente, parente não é batizado. Pastor, mas como é que eu faço? Aquele parente não quer. Não. A sua família vai ser salva, não é por eles quererem ou não. Aí é pela sua fé. Noé foi salvo por causa da família de Noé. A família de Noé foi salva por causa de Noé, por causa da fé de Noé. Noé teve que construir aquela arca, fazer tudo direitinho. Deus deu as ordenanças para Noé. Deus tinha uma aliança, era com Noé. Ele que tinha aquele pacto de fazer a arca. Você está entendendo? Senão Noé podia chamar assim: eu não vou construir com carne de arca. Minha família não quer, porque eu gosto de preguiça lá deitado lá.
eu vou construir a arca sozinho. E Noé ia morrer todo mundo. Deus deu essa missão para Noé. E Deus não chamou eu e você e deu essa missão para a gente buscar pela nossa família. A mulher cananeia, a filha dela, era miseravelmente endemoniada. Ela deixou a filha dela em casa, porque às vezes, pastora, mas não adianta lutar pela minha filha. Eles não querem. Você já viu uma pessoa com demônio querer Jesus? Pelo amor de Deus, demônio vai querer Jesus. Aquela mulher tinha uma filha dela, estava miseravelmente endemoniada. Você acha que a menina ia querer ir para a igreja daquele jeito? Não. O que a mulher fez? Deixou a filha dela em casa e ela foi buscar Jesus. Entendeu? Ela buscou Jesus, orou lá, Jesus conversou com Jesus, Jesus deu muita confiança no começo, ela insistiu, foi perseverante, e no final Jesus falou assim para ela: mulher, preste atenção no que Jesus falou, grande é a sua grande é a sua fé. Quem é que estava endemoniada? Era ela ou era a filha? Não? Grande é a sua fé. Ele falou: mulher, grande é a fé da sua filha. Que fé, irmão? Se tinha um demônio da filha, agora que ela ia crer. Grande é a sua fé. Seja feito contigo como tu desejas. A Bíblia te teve naquela hora, nada do que vai escrever, Marcos, Lucas está mais detalhado. Diz que a mulher chegou em casa, encontrou a menina sobre a cama e o demônio saiu dela. Foi liberto por causa da fé da mãe. O jovem lunático estava lá, tendo aqueles ataques de epilepsia desde a infância. Quando Jesus levou, o pai levou ele até Jesus, gente, não tinha condição nenhuma daquele menino querer Jesus, dizendo que ele estava rolando lá no chão, o demônio atacando ele. O pai dele falou para Jesus: Senhor, eu trouxe-te meu filho. Ele já era um jovem rapaz, ele tem um espírito muito sujo. Eu trouxe-te para que seus discípulos não puderem expulsar. Se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Pai do menino, foi o menino que falou. Sabe o que Jesus falou para ele? Se tu, falou do pai do menino, se tu podes crer, é possível crer. Ele falou: se teu filho puder crer, se teu filho quiser me aceitar, não. Se tu, falou para o pai do menino, estava lá. Se tu podes crer, tudo é possível de crer. Dependia da fé de quem? Do pai. Estava sendo liberto por causa da fé do pai, não era por causa do menino. O menino mesmo não tinha condições de ter fé. Uma pessoa na mão do demônio, irmão, ela não tem condições de ter fé. Como que ela vai ter fé, pelo amor de Deus? Já segurou ela, jogou no vício, jogou na prostituição, você sabe o que ela está fazendo. Eu não estou cegando ela. Então, se não tiver alguém para buscar sério aquela pessoa, a pessoa até morre, sabia? Tem gente que não tem aquele entendimento da palavra, aí a pessoa age errado. Se você agir errado, é perigo, porque tinha uma mulher, isso aí não é da Bíblia, não, isso é um caso que aconteceu, lá no pastor Mota estava contando. A menina tinha um espírito que atacava o menino, não vai sair. Aí uma hora vai acabar saindo uma tragédia, sei lá, sabe só, porque, gente, é sério. Às vezes você precisa vir na igreja para você entender a verdade. Sabia que a pessoa não vai matar ela, né? Tá nela. Você está entendendo? A pessoa se suicida. Cada pessoa se suicidar ou matar alguém, porque tem um espírito nela. Você não está entendendo. Você nunca sabe qual é a hora que aquele espírito vai manifestar, não vai ficar loucura, não. E o pastor tinha falado com ela: para de ficar discutindo com sua filha, isso é um espírito, irmão. Você não está entendendo se é um demônio que está ouvindo. Se ela discute com você, ela faz isso. Você tem que ouvir para a igreja, fazer fotografia, orar por ela. Sabe aquela pessoa que não ouve o pastor? A Bíblia diz, né? Obedecer a voz do pastor. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Sabe o que ela fez? A filha dela, quando está discussão lá com ela, com o espírito, ela foi, arrasou com a filha.
discutir, espírito nada, você é egoísta, tem gente que pensa assim. Quando eu voltar, eu quero ver se sai do tal. Eu discuti com a boca, mas saiu com a rua. Aí quando ela voltou para casa, ela está procurando, já foi para a rua, já foi para o lugar. Aí quando ela viu lá, não sei se ela estava na porta da cozinha, discutiu, cara, ela discutiu com a filha, quando ela viu as costas, a filha dela falou, a cada porta por discurso. Ela chegou e botou ele na morte em casa. Já matou a filha dela. Ela pensa que ela ganhou o quê? Ela perdeu a filha dela, gente, que diabo. Suicida não tem mais salvação. Ela, por não ouvir o conselho de Deus, ela entregou a filha de uma igreja. A salva mais. Isso é muito forte. Se eu não ouvir o conselho de Deus, se salvar, você acaba. E o pastor tinha avisado ela. Não discute, você não demônio, traz a fotografia e vai dar um hospital. Não tem um hospital nada não. Você gostou da morte. Mortinha, menina nova. Os dois e fora também a culpa que ela deve carregar. Arrependimento de não ter ouvido o pastor. Ela também discutiu com a filha. Ela deve ficar com isso na mente até hoje. Talvez eu não tivesse discutido. Talvez se eu tivesse feito, o pastor falou, minha filha estava aí. Né? Porque a pior coisa para mim é a dor da consciência, gente. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, por causa da hora que a gente terminar. Aí a gente estava no versículo. A gente estava no 10. Diante dele tremerá a terra, tremerá a terra e abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se retirarão. Gente, preste atenção, vou pular lá para o versículo 3, por causa da hora, tá? Senão a gente lê isso aqui tudo. Eu queria que você ressaltasse esse não, é 12, tá? Vamos pular lá para o 12. Deixa eu explicar aqui, tá, gente? Que para vocês entenderem, eu vou explicar logo o caso da Esse povo, ele estava passando toda essa luta porque eles se afastaram de Deus. Não é que se desviou, não, mas eles já não eram mais o que eram antes. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não está fazendo o que Deus está falando. Às vezes a pessoa está na igreja, mas somente a pessoa xinga, a pessoa nega o dízimo de Deus, a pessoa não vai para os cultos direitos, se tiver que odiar, a pessoa odeia. Quer dizer, a pessoa está na presença de Deus, mas não está na palavra. Você está entendendo? Não está naquela obediência da palavra. Porque Deus, ele não conta quem é que está na igreja, ele conta quem está vivendo o que ele pregar. Perfeito nós não somos. Pastor, você é perfeito? Não. Você tem muito que mudar. Mas o máximo que a gente pode, a gente se esforça, gente. Às vezes a pessoa passou o ano de 2023, o ano todo de ódio de alguém. Alguém que você odeia, você não perdoa. Mas eu quero que o ano de 2024 seja melhor. Mas como? Você vai carregar essa pessoa no ano de 2024 no seu coração. Mesmo a palavra de Deus dizendo lá no livro de Marcos 11, que quando estiveres orando, perdoa se tens alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu também nos perdoe as nossas ofensas. Mas se não perdoar, ele também está dizendo lá, se não perdoares, também o nosso Pai não perdoará a vossa ofensa. E aí? Se você levar essa pessoa agarrada para dormir, você vai continuar trabalhando na luta, porque tem o espírito do ódio, da mágoa agindo no seu coração, tem que se livrar disso. Gente, quem dera que ser de Jesus fosse só na igreja. Seria muito fácil. E a Bíblia diz o seguinte: confiar e entrar na porta estreita. Não é assim. Perfeita na noção, mas a gente tem que buscar a santidade. Esse povo estava sofrendo porque eles se afastaram de Deus.
Eles estavam na presença de Deus, mas não fazendo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo direitinho? Eles não se desviaram, não foram adorar outros deuses, nada disso não, mas eles também não obedeciam a Deus, se afastaram. Então Deus falou para eles, olha só, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Sabe o que é converter? Se converter é mudar, gente. Aquilo que você faz, que você sabe que não é legal, Deus não aprova, não é da vontade dele, está contrário da palavra. Não, isso eu vou mudar, para me mudar. Porque às vezes eu digo, vai virar um ano, quero que tudo muda, mas você mudou? Não. Você entendeu? Às vezes a pessoa continua mentindo, continua buscando, continua fazendo tudo errado, ele quer que as coisas dê certo. Não, as coisas vai dar certo, a gente mudar, passar a fazer certo. E eu se culpa, que Jesus falou para Deus queria fazer uma promessa de grandes bênçãos na vida deles. É o que Deus quer fazer na nossa. Mas para isso é necessário. Deus estava falando para ele o que eles precisavam fazer para a história mudar. E às vezes a pessoa está sofrendo, está passando uma luta na família, na prosperidade, você quer mudar, você tem que saber também o que Deus quer que você faça para mudar a sua vida. Não é assim, uma varinha de mágica e tudo mudei, não. Você tem que ver os erros que cometeu no ano de 2023, não vou cometer no ano de 2024. Já vou entrar o ano pensando diferente, fazer as coisas tudo certinho para Deus. Aí ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em graça, grande em benignidade. Arrependa-te do mal. Deus queria prosperar, Deus queria dar uma vida nova àquele povo, mas eles precisavam se arrepender do mal que eles estavam fazendo. Eles precisavam se voltar para Deus. Aí Deus está falando aqui, quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimento, a libação do nosso Deus. Voltar a ofertar a Deus, voltar a se fazer o que fazia antes. Tem gente, a pessoa está há anos dentro da igreja e a pessoa nunca dizimou, ou dizimar e parou no meio do caminho. Você está entendendo? E Deus está falando, você tem que voltar ao primeiro amor, gente. Levar a sério o que Deus está falando. Senão, infelizmente, Deus quer fazer, mas a nossa família não fica toda para trás. Nós, não depende de Deus. Aí ele está falando aqui, tocai a trombeta em Sião e santificai o jejum. Convocai a assembleia solene. Congregai o povo, fazendo o que, gente? Santificar a congregação. O que é se santificar? Não, eu vou fugir de tudo aquilo que não é de Deus. Você está entendendo? Eu vou passar a levar a Deus a sério. Eu vou ir nos cultos direitinho. Eu vou devolver a Deus o que é de Deus. Vou perdoar se tiver que perdoar. Você está entendendo? Gente, ser cristão não é só ir na igreja. Você tem que levar a sério o que Deus está falando. Não, Jesus chega e pega você assim, de repente, desprevenido, e aí? Aí ele está falando, santificai a congregação e ajuntai os anciões, congregai as crianças, os noivos do seu aposento, chore os sacerdotes e ministros do Senhor, entre no altar do altar e diga, poupa, ó Deus, o teu povo, Senhor, e não entregue a sua herança ao próprio, para que os gentios os dominem, porque de os povos, aonde está o seu Deus? Porque os pastores, os profetas, hoje em dia eles passam por isso. Porque às vezes eles se escoeram de ensinar no altar, e muitas das vezes, infelizmente, não é todos que ouvem. Pessoa que leva a sério o que está sendo ensinado, outros não. E por esses que não levam a sério, eles têm que gemer diante de Deus, não, pelo amor de Deus, não deixa correr, não, Senhor. Dê misericórdia, isso não é bom, tal. Você está entendendo?
Tem pessoas que não morreram ainda porque o pastor está lá de noite orando, jejuando, orando a Deus para não deixar morrer. Porque se for pela pessoa, a pessoa não leva a sério o que Deus está falando. Aí sabe o que ele diz? Preste atenção. O povo se arrependeu, esse povo se arrependeu. Olha o que Deus prometeu para o povo. Ó. É isso aqui que Deus quer para o ano de 2024. Depende da gente. Olha a promessa agora. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E o Senhor respondeu e disse: eis que envio trigo e mosto e azeite, e deles serão fartos. E não vos entregarei mais o opróbrio dos gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte. Lançá-lo-ei em terra seca e deserta, na sua frente para o oriental e sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai, alegrai-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, ó animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque os arvoredos darão o seu fruto, e a vide a sua figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai, alegrai-vos no Senhor, porque o nosso Deus, o vosso Deus, porque Ele nos dará em justa medida a chuva tempórea, fará descer a chuva no primeiro mês, a tempórea e a seródia, e eis que se encherão de trigo os seus lagares, transbordarão de mosto o seu azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeram o gafanhoto e a lacusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Vou dar uma paradinha aqui. Nos anos que foram consumidos, gente, prestem atenção. Deus quer nesse ano de 2024 que seja o ano da restituição da sua vida. Que seja restituído tudo que o diabo tomou de você, tudo que ele roubou de você. Você entende isso? Quando você vem para a igreja, gente, por isso que às vezes vem pessoa para a igreja, não estou entendendo essa palavra, por isso que a pessoa não é abençoada, você não entende o que Deus está falando. Deus não está falando nada para te destruir, não, Ele está para te ajudar. Você está entendendo? Deus quer que esse ano de 2024 seja o ano da restituição. Ele quer restituir tudo que o diabo roubou de você, da sua família, sua prosperidade, tudo. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Isso aqui que ele falou, você tem que se voltar para Deus, irmão. Pastor, mas eu já estou com Deus, irmão. Você tem que observar o que eu falo, o que eu estou dentro da palavra, o que eu não estou. Não, esse ano eu já vou começar a fazer um diferente. Eu já vou começar levando a sério o que Deus está falando. Eu não tenho mais compromisso com Deus. Vou servir a Deus direitinho. Ele fala assim: convertei-vos ao Senhor de todo o seu coração. Você tem que se voltar para Deus de todo o coração, confiar em Deus. Tem muita gente incrédula. E Deus não pode fazer nada para uma pessoa que não crê. Às vezes a pessoa ouve, mas ela não crê. E isso também é um erro, sabia? Que é isso? Lá no livro de Êxodo, não sei se é Êxodo ou Gênesis, Deus virou para Moisés e falou: Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando que esse povo não vai crer em mim, meu Deus? Depois de todos os sinais que eu fiz, já abriu uma vermelha, eles não vão crer em mim, não. Eles aborreciam a Deus por causa da incredulidade, que às vezes Deus já fez coisa na sua vida, já mostrou que Ele é Deus, mesmo assim você não crê. Você está entendendo? Você tem que crer, tomar uma posição com Deus. Eu vou crer de verdade. Eu vou ver o passado, eu vou ver o que é de Deus direitinho. Eu não vou ser só uma pessoa da igreja religiosa, não. Eu vou levar Deus a sério. Pegar um compromisso com Deus. Mas eu vou vencer. Esse ano vai ser o ano da restituição. Tudo que o diabo tirou meu, eu vou pegar de volta. Você tem que ter uma posição, gente. Deus, Ele garantiu que Ele vai estar com você e vai te dar vitória. Só que Ele não garantiu que Ele vai fazer tudo por você, não. Ele mandou você ir. O que Ele falou para as
competir. Mas se esforça, tenha bom ânimo, levanta daí fora. Não é assim, eu vou fazer você na terra e sentado, eu vou deixar que eu faça o resto. Não, irmão. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Pastor, Deus liberta a família. Liberta, mas você tem que pegar firme com Deus, irmão. Não, eu vou nos cultos direitinho, eu vou ter compromisso com Deus. Não largo Jesus por nada. Entendeu? Ah, o dia de culto, faça chuva, faça sol, estou lá. Glória a Deus. E Deus faz, gente. Glória a Deus. Eu não costumo falar muito de mim, não. Estou falando de Jesus. Mas eu estou ali com minha família, a Natasha, o Igor, a Rita, meus filhos, minha mãe, meus parentes. Gente, minha nora, minha família. Pastor, Deus liberta. Então, assim, eu vou para cima, tá? Mas porque eu sou pastor, não estou parada, não. Eu vou para um monte, eu oro de madrugada, eu venho para a igreja, de jejum, eu vou para cima. E eu fujo daquilo que não é de Deus. A pessoa me liga para falar mal dos outros, eu corto a ligação. Eu não, tá. Entendeu? Evito de fofoca. Hoje eu estava falando aqui na igreja. Eu não estou falando se eu sou a mais santarrona, não. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu não ouço falar mal de vocês. Não ouço, não. E vocês que me conhecem já há bastante tempo, o Leite, acho que a Rosângela, eu acho que vocês não podem falar de mim que eu falo mal dos outros. Não é possível. Porque eu não lembro de nunca ter parado para falar mal dos outros. Eu não faço isso. Eu fujo disso porque eu tenho uma família que precisa de mim, gente. Se eu cair, eles caem também. Você aprende isso. Se Noé desabasse lá, vamos construir essa arca, não. Ou cortasse aquela madeira, tudo errado, já era a família dele. Isso é sério. Gente, não é só não, tem uma vida eterna. Tem pessoa da nossa família que não é batizada, então a gente tem que pegar a vida. Deus está falando aqui, a promessa ele fez. Mas ele falou para o povo fazer o quê? Volta-se para o Senhor, converta-se, santifica. E ele fez uma promessa até para os filhos, quer ver? Vamos lá. Ele está falando assim, ó. Aonde que eu estava, gente? 26. Aí ele disse assim: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor. Promessa de fartura, né? Que é o vosso Deus que procedeu convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Você está pensando que Deus quer que você seja envergonhada? Quer ver se tem pessoas da sua família que você fica que chora na frente de Deus. Eu sei o que é isso, que eu já fui, gente, eu já fui derrubada, eu sei o que eu estou falando. Minha mãe, ela está ali, hoje ela sente uma alegria por mim, mas eu já envergonhei muito minha mãe, irmão. Chegar doidona, só de chegar perto dela, sua filha está doidona lá embaixo. Mas ela passou muita vergonha. E às vezes tem pessoas da sua família que você chora, meu Deus, que vergonha. Eu sou uma cristã em uma situação dessa. Josué até debocha, né? Você não está na igreja? Jesus não quer que você seja envergonhado. Ele está falando que o meu povo não vai ser mais envergonhado. Mas para isso depende de nós. Se voltar para Deus, entendeu? Levar Deus a sério. Então ele está falando assim, ó. O meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu sou, que eu estou no meio de Israel. E que sou vosso Deus. E que não há outro. Se você também precisa entender, não tem outro não, gente. Se Deus não salvar você, não salvar sua família, não libertar seus parentes, não te prosperar, não te curar, não tem outro Deus. Só existe um. E esse Deus que a gente, só existe um, mas ele também para ele agir na nossa vida, a gente tem que fazer do jeito que ele está falando, gente. Às vezes a gente não quer seguir protocolo, gente. Se você for uma empresa, você vai ter que seguir protocolo. Você aqui tem que trabalhar de crachá. Ou você aceita o crachá ou você não vai trabalhar lá. A verdade é essa. Entendeu? Aí você vai lá na caixa econômica. Para entrar aqui tem que ter CPF. Estou dando um exemplo. Se você não tiver CPF, eles não vão deixar você entrar lá. Estou dando um exemplo aqui, tá? Você está entendendo? Não tem quando você vai passar lá e eles falam assim, bota a chave, tudo que for de metal aqui. Você peitar, já, bota nada, a polícia vai lá te prender, irmão. Ué,
assim não. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. E não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Sabe o que Deus quer fazer com seus filhos? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus quer batizar seus filhos. Já pensou? Você vê aquele filho, aquela filha que está lá na vida errada. Daqui a pouco a pessoa com a Bíblia na mão, cheia do Espírito Santo, pregando, falando em língua, dentro da igreja. Ah, mas isso não acontece. Não acontece, irmão. Eu vim das drogas. Você está entendendo? Eu bebia, fumava geral. Hoje em dia eu tenho o Espírito Santo. Eu falo em língua, ando com a Bíblia embaixo do braço. Como é que não acontece? Acontece. É isso que Deus quer fazer. Deus quer ver os seus filhos na presença de Deus, batizados no Espírito Santo. Mas não depende mais dele. Ele já vai ensinando tudo. Agora só depende da gente botar em prática. Aí ele está dizendo, ó. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão visões. E os vossos jovens, os vossos velhos terão sonho. E os vossos jovens terão visão. E também sobre os seus servos e suas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus fez essa promessa querendo que você ressaltasse aquela parte. Que ele prometeu, ele fez uma promessa que eu vou restituir tudo que foi destruído. Vou derramar o meu Espírito Santo sobre os seus filhos e suas filhas. Vai ser tudo diferente. Olha a promessa de Deus. Você vai comer fartamente, vai te faltar nada. Você não vai mais se envergonhar. Mas o que o povo tinha que fazer? Se montar por Deus. Então agora é ano de 2024. Deus quer que seja um ano da restituição, um ano da bênção. Mas tem que haver uma reflexão. Peraí, que eu errei. No ano de 2023 eu faltei, levei a sério que Deus falou. Fui teimoso, Deus falava uma coisa e fazia outra. Cortei a oferta do Senhor, parei de dizer, ele só começou a virar a cabeça. Não, eu vou consertar tudo isso. No ano de 2024 seja diferente. Glória a Deus. É isso, gente. Deus não chamou você e eu para sofrer. Eu estou falando uma coisa que talvez você não esteja entendendo. Tomara a Deus que você entenda. Você está vivendo uma coisa. Você está vivendo. Tem pessoas que estão vivendo de migalha. Jesus não quer isso para você. Jesus tem um banquete completo. Você tem direito de ver os seus filhos cheios do Espírito Santo, gente. Você tem direito de ter um casamento feliz. Você tem direito de comer bem, de passear com a sua família. Você tem direito de ser feliz. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Pastor, mas por que eu não estou conseguindo? Aí que tá, você tem que fazer uma reflexão. Aquilo que você parou de fazer, você tem que voltar a fazer para Deus, se aproximar de Deus. Glória a Deus. E dar condições a Ele de agir na nossa vida. Glória a Deus. Não é impossível. O Evangelho de Deus é boa nova de salvação. Eu não quero que você fique ali estacionado, sofrendo toda a vida, não. Glória a Deus. Mas para isso você precisa se voltar para Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, nós vamos fazer uma oração. Né? Não sei se já tem a noite, passou de meia-noite. Isso aí, vamos fazer uma oração. E a gente vai fazer uma corrente, já aproveitando que a gente estava falando de família, e vamos orar pela nossa família. Não é só pela nossa, não, por todos. Mas sabe aquela pessoa da sua família que está longe de Jesus? E você vê que a pessoa está assim, a pessoa está numa situação que se você não entender, eu quero que você ouça essa pessoa. Glória a Deus. E em nome de Jesus Cristo, a gente sair daqui hoje pensando diferente. Para ser um ano diferente, eu vou começar a fazer as coisas diferentes. Eu não fazia para Deus, eu vou
fez. O Senhor que viste o choro dessa pessoa, o Senhor vê a lágrima dessas pessoas. Todas as orações, Pai, que não tiveram resposta no ano de 2023, nós profetizamos que já aconteceu. Desde agora já vai vir a resposta em nome de Jesus. E eu paraliso toda a ação de Satanás. Eu exijo que o demônio solte a vida daquele filho, daquela filha. Solta aquele parente agora. Sai daquele marido, sai daquela esposa. Sai dos familiares, sai da frente de renda. Demônio começa a sair agora. Sai dos seus vícios, sai da sua doença, sai com todo o seu mal. Em nome de Jesus Cristo. E eu também exijo que você solte a vida de cada pessoa que está aqui orando comigo agora. Demônio, sai da vida dessa pessoa, sai da fé dessa pessoa, sai da saúde dessa pessoa, sai da prosperidade, sai do casamento, sai dos filhos. Eu exijo que você saia, leva toda a dúvida, todo o medo, vai embora agora pela doença. Eu exijo que você saia agora, demônio, do espírito da diabetes, demônio, sai agora, todo espírito de enfermidade, vai embora, pega tudo que é teu, demônio, bate em retirada, sai e não volta mais em nome de Jesus. Na sua presença, aproveitando para orar a Deus por todas as nações, por todos os homens, todas as mulheres, as crianças, os jovens. Pai, que o Senhor venha ajudar, venha aproximar do Senhor, venha despertar, venha salvar cada pessoa. Oramos por todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, todos os pastores, todos os membros. Pai, essa hora tem missionários do Senhor, longe da família. Pai, pregando o Evangelho, Senhor, lá nas matas, longe da família, sem acesso direito. Pai, às vezes até sem comunicação direito, mas está lá por amor do seu nome. Pai, seus servos e servas espalhados por todo o mundo agora fazendo a sua obra. E o Senhor disse na tua palavra que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. E eu desfaço as obras de Satanás, os demônios, da vida de cada pessoa, da família de cada pessoa, Pai. E tudo isso é para a tua glória. E Pai, nós já entramos com o pedido que esse ano seja o ano da restituição, seja o ano da prosperidade, da fartura, da libertação da família, mas também seja um ano de comunhão, de intimidade com o Senhor. Nós queremos ser, Pai, cheios do teu Espírito Santo. Então já começa a pedir o Senhor, que o Senhor já renova essa pessoa agora. Deus, renova essa pessoa com o teu Espírito Santo, Jesus. Começa a visitar essa pessoa aqui agora, Deus. Levanta essa pessoa que está caída. Fortalece essa pessoa, Pai, que ela está fraca na fé. Deus, manifesta o seu poder na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fortalece essa pessoa, Pai. Renova essa pessoa agora com o teu Espírito. Derrama o teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, sobre a família, sobre a casa dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela saia daqui se sentindo renovada. Renova agora. Pai, reveste essa pessoa do seu poder, da sua autoridade, do teu Espírito Santo, que é para essa pessoa vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos o Senhor. Pai, esse povo, esses que estão aqui hoje, eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles escolheram estar na tua presença, escolheram entrar no ano de 2024 na sua presença. O Senhor disse assim: os que me honram, honrarei. Pai, em nome de Jesus eu peço que eles sejam honrados durante todo o ano. Esse gesto, Pai,
Pai. É um convite que eles fizeram: Senhor, eu quero que o Senhor fique comigo o ano todo. E Pai, em nome de Jesus, eu peço que eles sejam abençoados desde esse momento até o fim. Que seja um dia de muitas bênçãos. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha honrar a fé de cada uma dessas pessoas, Pai. Que a sua palavra diz que o amor é atitude. E o Senhor está vendo o amor e o carinho deles com o Senhor. Também abençoe, Pai, esses alimentos que foram tratos, essa ceia. Pai, que seja um momento de comunhão, de alegria aqui entre os irmãos. Que o Senhor abençoe todos os membros, convidados, obreiros, obreiras, meus parentes que estão aqui, minha família que está aqui. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E o pessoal que está aí no Instagram com a gente, o pessoal que está aí no Face com a gente, que rompeu ali juntinho com a gente em oração, que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus. Esse bairro, nossos vizinhos, que todos sejam abençoados para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, feliz ano novo para vocês. Eu quero feliz ano novo pessoal aí. Glória a Deus. E também o pessoal que passou juntinho aí, que rompeu aí com a gente aí. Deus abençoe, feliz ano novo para vocês, tá? Passou aí juntinho em oração. Gente, Deus abençoe você, dá um abraço aí, né, no Jonathan, feliz ano novo para todos vocês aí, tá? E glória a Deus.